Oi, gurizada. Neste vídeo farei uma breve apresentação do software TuiDSuite. Lembrando, o software TuiDSuite é o responsável pela configuração da família de CLPs Tuido da Schneider Electric. Ok? Vamos lá então. Iniciando o software, na tela de boas-vindas nós temos as opções de escolha de idioma. No caso aqui eu tenho inglês e espanhol, e 3 opções de operação. O modo principal, que é o modo de programação, o modo de monitoramento para eu verificar o status da CPU e retirar alguns valores como status da rede, questão de memória e a atualização de firmware, em caso de manutenções. Ok, então vamos começar aqui em modo de programação. O TuiDSuite é free, ou seja, a sua licença é gratuita. Porém, o fabricante exige um registro pela internet. Após você realizar este registro, todas as vezes que você executar o software em modo de programação, ele entrará automaticamente nesta tela. E essa tela tem as seguintes opções: criar novo projeto, abrir um projeto existente e abrir um projeto recente, aqueles que tu utilizou por último. No nosso caso, criaremos um novo projeto. Clicando em Create a New Project, colocando um nome para o projeto, indicando onde vamos salvar o projeto. No nosso caso, está a pasta padrão, que é arquivo de programa, Schneider Electric, TuiDSuite, My Projects. Aqui eu poderia complementar com informações sobre o autor, o programador, a empresa, o departamento, comentário geral, programação de tal dispositivo, fazendo tal processo, colocando até mesmo uma imagem do dispositivo ou o logo da empresa. Após isso, complementando as informações, clicamos aqui em Create. Agora, esses ícones estão liberados. No primeiro ícone, nós temos o Describe, que é a configuração de hardware. Aqui eu vou determinar qual o CLP e as suas expansões que eu estou utilizando. Eu vou alterar esta que eu tenho aqui, que ele já coloca como um exemplo, trocando ela aqui do lado no nosso catálogo. A opção Bases, eu tenho os modelos de CPUs, as compactas, as modulares e uma CPU especial. No nosso caso, eu vou escolher a TWD LCD 40DRF, que é uma CPU. Deixa eu aumentar aqui. É uma CPU que ela tem alimentação 24 volts, 40 pontos, sendo 24 entradas digitais, 14 saídas a relé, 2 saídas a transistor. Ela tem RTC, uma porta Ethernet e slot para bateria. No nosso caso, para alterar ela, eu tenho 2 formas de fazer. Poderia selecionar esta CPU e deletar ela, ou clico na CPU que eu desejo, arrasto até onde eu quero, veja o mouse como ele se encontra, né, com esse símbolo, olha a diferença, aqui eu substituo ela. Pronto. Vamos supor que eu tenha alguma expansão nessa CPU, então eu vou aqui em módulos de expansão,
escolher uma analógica. Por exemplo, TM2A-MM3HT, que é um cartão que possui duas entradas analógicas, sendo que elas são configuráveis de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, 12 bits, e uma saída analógica também no mesmo range. Clica, arrasta e solta ali, ó. Pronto. Montei o meu hardware. Partindo agora para a opção Program, nós temos acesso às configurações individuais de cada expansão. Perceba que agora estou na opção Program, Configure, Configure de hardware. E aqui, nesta combinação Program, Configure, temos 4 opções: Configure de hardware, Configure de data, Configure de behavior e Define protections. Nesta opção Configure de hardware, eu posso inserir símbolos em cada uma das entradas e saídas digitais da minha CPU e também das expansões. Também posso configurar o filtro de identificação de mudança de nível lógico, selecionar se a entrada ela permite colocar a CPU em RAM ou stop, no caso da CPU. E no caso da expansão, além do símbolo, como eu estou trabalhando com uma expansão analógica, ela também permite que eu escolha o tipo de entrada. No caso aqui, simulei uma entrada de 0 a 10 volts e também uma entrada de 4 a 20 mA. Também posso alterar a escala de conversão do meu canal analógico. Feitas as alterações, aplico e aceito então as alterações. Vamos voltar aqui só para a gente colocar um símbolo. Por exemplo, desliga, liga, e na saída vamos colocar o símbolo motor. Aplico minhas alterações. Agora partindo para configure de data. Aqui, pessoal, nós vamos configurar os recursos internos, os recursos de software. Então, os objetos simples, aqui já nos mostra então a área de memória M e as constantes. Então, o M, MW, MD, MF, KW, KD e KF. Aqui onde em cada uma dessas opções eu posso colocar o símbolo ao lado. Function blocks, que mais importante nós temos aqui é a configuração dos temporizadores e dos contadores. IO objects, nós configuramos os blocos que utilizam entradas e saídas especiais. Por exemplo, o VFC e o FC utilizam entradas de contagem rápida para medição de encoder ou contagem de pulsos. E o PLS e PWM utilizam a saída transistor para gerar um trem de pulso em uma frequência maior do que uma saída relé permite. Em Advanced Objects, temos as configurações dos blocos PID e as macros de comunicação e macro drive, que são recursos para comunicação com inversores que já vem embutido no próprio sistema. Na outra opção aqui ao lado, Configure de Behavior, temos a opção mais importante desta tela, que é o Startup, Automatic Starting RAM. Aqui nós vamos marcar, porque esta opção, ela configura o CLP para sempre que energizado,
uma vez colocado em modo RAM através do software, ele sempre entrará em modo RAM. Então, com isso, não corre o risco de ele entrar em modo stop. Aplica, né, as alterações. E aqui as senhas de proteção do software, do projeto. Acessando a opção Program, agora temos a parte onde inserimos a programação, ou seja, as linhas de programação serão editadas nesta área. Aqui nós temos, então, a barra de ferramentas para inserir uma seção. Lembrando, uma seção nesse software, ele é uma divisão do programa para melhor organizar. Dentro de cada seção, nós colocaremos as hangs. Adicionar uma seção ou inserir. Agora, nós temos uma outra barra de ferramentas com os elementos em ladder. Contato aberto, fechado, bobina comum, bobina invertida, o link, apagar o link, bloco de comparação, bloco de operação, temporizador, contador, chamada de subrotina ou um pulo condicional, e ainda são acessíveis através dessas duas setas, onde aqui eu tenho todos os outros blocos e também os outros objetos, sendo os mais comuns bobina 7 e reset, e os contatos de borda de subida e descida, ou detecção positiva, detecção negativa. Para demonstrar a edição, farei uma linha muito simples com contato de selo. Então, primeiramente, vamos colocar o nosso comentário. E também um comentário ou um título, né, na hang. Aqui, pessoal, nós temos o zoom. Também podemos fazer o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Também temos o Ctrl+Z, né? Então, caso queremos corrigir alguma coisa que erramos, podemos retornar sem problema. Continuando a minha edição, eu vou, para inserir componentes, eu sempre parto de uma linha selecionada. No caso, começando pelo contato aberto, fechado, bobina. Veja que é só colocar os componentes e o próprio software organiza. Vou fazer o contato de selo. Como faço isso? Primeiramente, eu tenho que fazer o loop. O loop é feito de duas formas. Eu posso clicar numa linha, clico e arrasto e solto até onde a linha ficar verde, criando o jump onde eu desejo. Aí eu já tenho uma linha selecionada, posso colocar o contato. O outro método é, primeiro eu vou deletar este contato, então seleciono ele, pressiono Delete e vou deletar essa linha também. O outro método é selecionar onde a linha vai começar, o jump vai começar, clico em inserir o link, não preciso ficar com o mouse clicado agora, e só clico onde eu quero criar o link. Pronto. Agora eu coloco o outro contato. Aumentar o zoom aqui só um pouco mais. Vejam, pessoal, que em cima de cada símbolo eu tenho três campos. De baixo para cima, eu tenho o primeiro campo é de endereço. O do meio é de símbolo. E o terceiro, comentário.
Então, se eu digitar aqui, por exemplo, o i 0.1, que anteriormente eu já tinha colocado como símbolo liga, ele puxa o símbolo daquela tabela. Nesse contato, se eu no campo símbolo digitar desliga, ele automaticamente busca o endereço. Aqui no motor vai acontecer a mesma coisa. Motor e motor. Após a edição da lógica desejada, eu posso me certificar se está tudo correto, através desse ícone aqui embaixo, chamado Analyze Program. Nenhum erro é mostrado aqui nesta área, e a Hang ficou com a tarja verde, indicando que a edição está correta. Após a edição, eu posso testar a rotina criada através do simulador. A ativação do simulador é realizada através do botão S na parte inferior. Clicando nele, as seguintes janelas são abertas. Essa janela aqui é para gerenciamento somente do tempo. Podemos fechar ela. Essa aqui representa o CLP e esta vai permitir que eu coloque o CLP em modo RAM, clicando aqui neste ícone. O software me pergunta se realmente eu quero colocar ele em modo RAM. Ok. Agora perceba que o software está com o ícone de RAM aceso permanentemente. Isso quer dizer que o CLP está em modo RAM. Eu vou colocar em modo stop, só para vocês verem. Quando eu coloco em modo stop, ó, o RAM fica piscando. Ou seja, o programa não está rodando. Vou colocar ele em modo RAM. Ok. Troca aqui também a indicação. E eu vou testar clicando nas entradas aqui do meu CLP. Quem liga é a entrada I0.1. Então, um clique na I0.1, ligou o motor. Outro clique na I0.1, desliga a entrada, mas o motor permanece através da saída 0. Para desligar, um clique na entrada 0. Desligou o motor. Funcionou legal. Então, pessoal, quando eu estou no modo de simulação, o software ele impede o uso dos ícones superiores. Percebam que estão todos eles bloqueados. Algumas funções foram trazidas para a lateral. De um modo geral, pessoal, muitas alterações devem ser feitas em modo offline. Mas caso eu queira alterar ou adicionar um contato em modo online, então clico numa linha, adiciono um contato que eu quero e coloco lá a nova entrada, I0.2, que não está sendo utilizada. Posso colocar um símbolo nela. Esse símbolo, pessoal, posso colocar aqui mesmo. Por exemplo, emergência. Após editar, eu devo confirmar esta alteração, lembrando que estou em modo online. E eu faço isso através desse ícone aqui no canto, pessoal. Validate and Transfer. Clica. E o software me pergunta se eu realmente quero transferir as mudanças. Sim. Pronto. Agora, para esta rotina trabalhar, eu devo deixar a entrada I0.2 sempre acionada para dar condição de passagem. Clicando
na I0.1, ligo o motor. Vou desligar a entrada I0.1. Se eu desligar a entrada 02, desliga também o motor. Ok. Ligando de novo. Para sair do modo online, eu clico, pessoal, no S novamente aqui embaixo. E o software volta para a edição e fecha o simulador. Uma outra possibilidade de testar é realizando o download para o próprio equipamento. O download é realizado nessa opção aqui, Debug, onde eu vou selecionar qual a minha porta de comunicação, seja ela USB através de uma porta COM que o próprio sistema operacional atribuiu, ou uma conexão em Ethernet que eu mesmo criei. Bastaria eu selecionar, clicar em OK e seguir com o download. Voltando aqui em Program, pessoal, para finalizar a apresentação, aqui embaixo nós temos os ícones de salvar, que é muito importante, certo? E ainda os de buscar algum endereço dentro do meu programa, que é o Cross Reference. Basta que eu coloque aqui em cima em operando o endereço desejado e automaticamente ele já busca onde ele está sendo usado. Na lateral, pessoal, temos uma estrutura que é criada automaticamente a cada sessão que é criada. Então, se eu criar uma nova sessão e colocar um nome, vai aparecer aqui ao lado também. Vale lembrar, pessoal, que a Hang ela é composta por 7 linhas e 11 colunas. Então isso me permite que eu coloque 7 linhas em paralelo, dessa forma. E no caso de linhas em paralelo, eu perco uma coluna. Ou seja, eu vou conseguir colocar apenas 10 elementos por linha. Outra parte importante do software é a tabela de símbolos, acessível através do Define Symbols. Aqui, essa tabela, ela já traz os símbolos que nós editamos lá na primeira configuração do hardware, na edição do programa, e também eu posso adicionar aqui um novo símbolo, adicionando uma linha inicialmente. Então adiciono um símbolo, digita o nome desejado, pressiona Enter e ao lado digita o endereço. Aqui então nós temos todos os símbolos. Nesta tabela é possível também fazer a importação de uma tabela produzida pelo Excel. E também podemos exportar esses símbolos. Então, voltando para a edição do programa, nós temos ainda, como demonstrado anteriormente, a criação desta Hang. Esta Hang, pessoal, ela não é válida. Veja que ela está em vermelho. Caso isto aconteça, enquanto tiver Hangs não válidas, se você tentar salvar o software, ele vai te dar essa advertência, vai mostrar essa advertência indicando que tem Hangs inválidas e não pode ser salvo o projeto. Então, neste caso, eu preciso deletar esta network ou Hang. Como faço isso? Clico nessa área vazia e pressiono Delete. Pronto, deletou.
Ok, pessoal, então esta foi a apresentação geral do software do Suite. Em breve farei outros tutoriais demonstrando os recursos de programação individualmente. Até lá, abraço!